Fiquei 2 anos. 2 anos. No final de 2013 e início de 2016. Cheguei lá alguns meses depois que o Chaves morreu. Não chegou a pegar o aluno? Não cheguei a conhecer o Chaves. Mas ele era bem acessível, assim. O Sim. pessoal da brigada sempre teve contato. Cheguei a conviver um tempo com os meninos do MPA lá. Com o Tairi? Tá aí, né? aham. Deve ser alguma sementinha aí. Não sei. Não sei. Ô, vou fumar, cadê o carregador? Tá dentro do bolsinho maior da minha mochila. É uma goiabinha. Aqui tem uns 5 árvores frutíferas nesse pátio. Tem uma goiabeira. Eu gostei da... Aqui, ó. Povo, enquanto eu vou compartilhando aí, gente, vamos compartilhando, nós vamos fazer um papo com a Vanessa sobre a Venezuela. Mas a gente tá aqui no Espaço 900 e o Thiago vai dar um plá para nós desse espaço aqui. A gente já fez algumas lives daqui, mas vamos lá. Fala aí para nós do Espaço 900, que é bar, mas que também é um espaço cultural importante da cidade. Bem, queria dar primeiro bem-vindo aqui à Soberania, ao Miller e a todo mundo que segue essa Aliás, abriu pra gente fazer essa live aqui, legal. a todo mundo que segue essa página de debates, discussões importantes. Hoje nós fomos convidados a abrir aqui para fazer um debate sobre a soberania da Venezuela, um tema super importante para a América Latina, e com muito orgulho abrimos as portas para esse debate. Aqui é um espaço de entretenimento, de cultura, mas também a gente acredita que é um recanto da esquerda porto-alegrense e latino-americana. Então, em momentos importantes, a gente reúne aqui, faz debates, discussões. No período da eleição, a gente foi quase que um comitê de várias candidaturas que fizeram seus eventos aqui, campanhas todas da esquerda, identificadas com os direitos humanos e a soberania do povo latino-americano. Então, para nós é um orgulho aí, Miller, estar aberto aqui para vocês fazer esse debate. Isso aí, Thiago. Brigadão aí pelo espaço. Meister, que papo nós vamos ter hoje aqui? Já vai... O Meister tá montando um aparelho ali, né? Faltou aqui um pedestal, e aí ele tá montando aqui tá fazendo um MacGyver. Sabe quem era o MacGyver, né? Hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui sobre a Venezuela com a companheira Vanessa do MST, que esteve na Venezuela morando lá. Depois ela vai se apresentar, vai falar um pouco sobre o período que ela conviveu com o povo venezuelano, né, o que ela partilhar as impressões que ela teve na vivência lá na Venezuela e falar um pouco também sobre a posição do movimento dos trabalhadores rurais sem terra quanto à crise na Venezuela. Bueno? Muito Miller, bem. vai dando uma projada com o pessoal. Vamos se ajeitando aqui. A Rede Soberania está sempre nos temas importantes para a nossa militância saber qual é a vida real, porque não dá para confiar na grande mídia e muito menos confiar nas redes dos bolsonaristas. Chegou a Berna, do PSOL ali, nós vamos bater um papo também com a Berna. Ela também vai estar aqui conosco. E nós vamos seguir aqui, Clóvis Salgado, tudo bem? Vamos compartilhando aí, Antônio Luiz Melo, tamo junto. O papo hoje vai ser com a Vanessa, uma liderança do MST, passou 2 anos na Venezuela. Sabe, esse negócio de achar que sabe a verdade sobre a Venezuela, parar, não. A Rede Soberania tem inclusive posição sobre isso. Independente do que as pessoas individualmente achem do Maduro, que é ditador, que não é ditador, que foi eleito, que não foi eleito, não é por aí o negócio. Nós estamos falando aqui de soberania nacional. O Império está querendo tomar conta da América Latina de novo. E o ataque contra a Venezuela é do Império. Por isso que a gente precisa ter clareza da onde a gente tem que estar. E a gente está com o povo venezuelano e com a Venezuela contra os ataques do Império Americano. E é exatamente por isso, Clóvis Salgado. Ô, cadê o Luiz Miller, Clóvis? Estou aqui, uai. Aí, Snar, grande Snar, tamo junto. Olha aqui, ó, quem é que chegou aqui? A Berna chegou aqui. Olha aqui, chegou o PSOL tá em peso aqui.
tem certas divergências, assim como no PT, né? Porque tem gente aí do PT achando que não tem que apoiar a Venezuela, que foi errado a Gleice ir para lá, tal. Mas a gente tem opinião aqui na Rede Soberania, nós somos pela Venezuela. E eu tenho certeza que a Vanessa que está aqui, hein, Meister? Já vai te assentando aqui, Meister. Vamos fazer o papo aqui que eu vou ficar de cameraman. Viu, Clóvis Salgado? O Luiz Miller está atrás da câmera aqui. Vamos lá começar o papo com a Vanessa, começando por ela se apresentar. Conseguiu montar teu aparato lá pro YouTube? Vanessa, te apresenta aqui para o público e nós vamos fazer um bom bate-papo aqui. Boa tarde, eu sou Vanessa, sou do setor de formação do MST aqui do Rio Grande do Sul. Da formação, gente. E, bom, eu tive na Venezuela, o MST tem uma brigada permanente na Venezuela, que está na Venezuela desde 2005, desde o Fórum Social Mundial, que teve aqui em Porto Alegre, que o comandante Chávez veio, visitou o assentamento, e surgiu a proposta da construção de uma brigada na Venezuela para debater o tema da agroecologia, né? Então, foi construída uma escola latino-americana de agroecologia na Venezuela, no mesmo estado do Chávez, estado do Barinas, e desde então nós temos uma brigada na Venezuela, que tem uma política, o movimento tem uma política de manter os militantes, normalmente uma média de 2 anos, cada militante vai para a Venezuela cumprir várias tarefas, né? Eu estive lá entre novembro de 2013 e janeiro de 2016, cumprindo tarefas da formação. A gente sempre teve relação tanto com o governo da Venezuela, mas principalmente com movimentos sociais venezuelanos, movimentos sociais camponeses, urbanos também, e com as comunas, que acho que é um dos temas mais interessantes que tem nesse processo de construção política socialista na Venezuela, que é a proposta de construção de um poder popular a partir do controle territorial da população que vive no território, que são as comunas. Tem toda uma estrutura que acho que é interessante a gente falar um pouco sobre ela. Então, eu estive lá durante esses 2 anos e compartilhei, eu e mais um grupo que estávamos lá, do movimento, também tinham companheiros do MPA que estavam, né, compondo a brigada naquele momento, onde a gente trabalhava esse tema da agroecologia, da produção de sementes agroecológicas e da formação política, junto com movimentos sociais, não só da Venezuela, mas de outros países da América Latina que também estão presentes lá. Muito bem, Meister, manda verbo aí. E hoje nós vamos estar falando aqui, como a Vanessa já disse, com um representante do movimento que produz a maior quantidade em toneladas, em números, de quilos, de arroz orgânico da América Latina. Arroz orgânico não transgênico. De soberania política, soberania energética, mas também vamos estar falando de soberania alimentar. Então o MST é um movimento que entende quando o tema é falar de soberania, né? Para a gente falar da Venezuela, naturalmente vai falar sobre soberania energética, que é um dos países detentores das maiores reservas de petróleo do mundo, né? Vamos falar um pouco, naturalmente, sobre o que isso implica na economia do país, né? De ter uma economia centralizada, principalmente na produção do petróleo e a distribuição de renda, né, ser majoritariamente baseada na produção do petróleo na Venezuela. Isso é um dos gargalos que a Venezuela tem e que nós nunca deixamos de criticar, né, Vanessa? E contamos aqui também com uma velha conhecida da Rede Soberania. E apoiadora da Rede Soberania e do Brasil de Fato. Aliás, o Brasil de Fato, deixa eu só lembrar, o Isnar está lembrando aqui, Brasil de Fato, quarta-feira que vem agora já tem Brasil de Fato na rua de novo. A Berna é uma velha conhecida apoiadora da Rede Soberania desde quando era a Rede da Legalidade ainda, quando a gente reeditou a Rede da Legalidade. O ano passado, nesse período, nós estávamos em ebulição aqui, né? do golpe aí. Enfrentando uma das partes mais agudas do golpe, que foi o julgamento do presidente Lula aqui no TRF4, o ano passado, janeiro do ano passado, que sob forte sol nós estávamos ali peleando, né, Berna? A Berna estava junto conosco. Então hoje nós estamos aqui com 2 mulheres porreta aí da luta de classes do Rio Grande do Sul e do Brasil, né, e também preservam a solidariedade internacionalista, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. Berna, por favor. Aí, Isna. Em primeiro lugar, saudar aqui a Rede Soberania. Parabéns, vocês. Essa luta da comunicação alternativa é fundamental para nós, né? Nós estamos vendo como é que o atual governo
federal está usando as redes sociais, etc. E a esquerda, né, e os movimentos sociais se apropriam um pouco. Nós temos que avançar mais na questão da comunicação alternativa, por isso os nossos sindicatos, né, os nossos movimentos têm que estar junto com o Brasil de Fato, com a Rede Soberania e com todas as iniciativas, né, de esquerda, alternativas que estão surgindo aí dos movimentos sociais mesmo. Né? Nós temos que ter, porque tem que ter a nossa versão. É um absurdo. Há uma campanha, tá, no Brasil contra a Venezuela. Né? E se vocês souberem que o Brasil tem mais gente que saiu do Brasil do que entrou, né? Então essa lei sobre a migração que eles estão querendo revogar é ridículo, porque é contra nós, porque a maioria está saindo, né? Um déficit quase de o dobro, né? São 80 e poucos mil que saíram, né? E 156 mil, quer dizer, 156 mil que saíram e 80 e poucos mil que entraram. Então, quer dizer, primeiro isso. Segundo, que tu não pode analisar a Venezuela pelos balcões do supermercado, entende? Porque ali há um boicote, primeiro internacional, né? Porque o primeiro mercado que tem é com os Estados Unidos, que é em frente, né? E há um boicote, né, não só internacional, como dos próprios empresários ligados ao setor do comércio, né? Que esvazia, que faz um movimento contrário. E também uma economia muito dependente, como tu já disseste, né? Muito dependente do petróleo, né? É um dos 3 polos internacionais. Né, o Brasil é um, a Venezuela é outro, o Canadá é outro. Então ninguém fala isso. E o preço do petróleo passou na época, né, onde começaram as grandes transformações na Venezuela, que eu acompanhei, cheguei aí 8 vezes para a Venezuela. Entende? Tem uma relação muito forte com aquele país e uma dívida mesmo, porque minha filha se formou como jornalista praticamente na Venezuela. Ela fez o curso na URGS, mas foi para a Venezuela fazer curso de vídeo, trabalhou na Telesul, foi âncora da Telesul. Foi uma iniciativa fantástica do Chaves, que ele tentou fazer um programa em português para passar no Brasil, e nós, né, aqui cometemos uma grande cagada, que foi não fazer o convênio, né, com a Telesul, e o programa acabou terminando. Né? Mas havia um programa todinho em português, né, da Telesul para disputar mesmo com a CNN, para disputar com as redes locais, para ter a nossa versão, né? E até quando eu vou nos outros países que tem ainda Telesul, né, eu fico assistindo, eu digo, é só onde tu sabe sobre o que acontece no Vietnã, né, na África e tal, é a Telesul. A Telesul, ela mostra o mundo, né? Não o mundo dos ricos, né? Não o mundo dos grandes do norte. Mas o mundo do Sul é onde passa realmente na Telesul. Não é na Globo que passa, Berna? Infelizmente, cada vez mais a Globo vai centralizar o homem. Ele está só fazendo charminho para a SBT, mas na hora H a burguesia nacional e a Globo vai centralizar o Bolsonaro. E Berna, colocou isso. Uma questão importante. Nós não podemos, né, fazer qualquer avaliação da Venezuela pelas prateleiras de supermercados, tu falou isso. E a Vanessa esteve lá trabalhando com as comunidades camponesas também, a formação política com as comunidades urbanas também, mas conheceu, viveu na Venezuela durante 2 anos. Então a Vanessa tem propriedade para falar sobre esta questão do alimento. Como é que a gente... As dificuldades encontradas pelo povo venezuelano, porque aqui no Brasil só chega o que a Rede Globo nos passa, que o povo venezuelano está passando fome, né, que está vindo em massa para cá, que a gente sabe que não é verdade, né, mas criou-se no Brasil este cenário, essa leitura, né, e é isso que foi passado para os brasileiros, o que paira na cabeça dos brasileiros, né, que a Venezuela está vivendo uma grande crise alimentar, que o povo está fugindo de lá por falta de ter o que comer. Eu queria que tu comentasse um pouco para nós sobre isso e quais as iniciativas que estão sendo tomadas pelo governo bolivariano da Venezuela para sanar também o problema da produção de alimento, né, da alimentação. Só um pouquinho. Antes disso, dizer aqui que o Antônio Luiz Melo está dizendo que se o Brasil tivesse 20 Gleice Hoffmann, isso aqui não seria a republiqueta que é. Cris Silva, é fundamental o apoio à Venezuela. Leni Pino, Sônia Anja, Léo Oliveira, muita gente junto conosco aqui. Isso aí. Bom, essa questão
Veio pequena. Ó, pequenininha, tá aqui, ó, um bom bate-papo aqui. Criança também é importante participar desde pequena. Essa veio da Venezuela na barriga. Ah, ela veio da Venezuela, né, mas venezuelana, então. Produção venezuelana. Então, a questão alimentar na Venezuela é um problema mesmo, porque a Venezuela, desde os anos 20, quando foi descoberto o petróleo, toda a matriz produtiva da Venezuela migrou para a extração do petróleo. Então, mesmo a própria condição de agricultura dependente, modelo exportador, agroexportador que tinha nos outros países da América Latina e tinha na Venezuela, ela foi destruída em detrimento da economia se voltar toda para essa economia produtora de petróleo. E ela é uma economia que produz petróleo e que, com o recurso do petróleo, ela compra todo o resto, né, de outros países, fica mais barato, teoricamente, né, e as elites têm muito mais interesse nesse sentido do que de fato, construir um parque produtivo, seja agrícola, seja industrial. O Chávez tentou fazer isso. Assim, eu acho que é uma das grandes derrotas do processo venezuelano, é não ter conseguido romper a dependência petroleira. E isso, de fato, gera esse problema. Né? É um problema onde, justamente porque a Venezuela, ao mesmo tempo, não conseguiu radicalizar a revolução a ponto de estatizar todo o processo, já que não consegue transformar o processo produtivo a ponto de suprir as necessidades do país, mas de estatizar as empresas de importação, isso não aconteceu. Então, muitas empresas, as grandes empresas, tanto de importação quanto de distribuição de alimentos, continuam da mão da iniciativa privada. E essa iniciativa privada, burguesa, ela corta na própria carne. Então, Vanessa, antes de tu falar um pouco sobre quais as iniciativas que estão sendo tomadas para solucionar a crise alimentar da Venezuela, era importante que tu falasse, depois eu queria que a Berna também falasse um pouco sobre isso, né? Na Venezuela, então, não é tudo estatal como estão dizendo aqui no Brasil. Ainda sobrevivem lá. Ô, Meister, o Clóvis Salgado está perguntando aqui, se não me falha a memória, a Embrapa, durante o governo Lula, fez algumas parcerias com a Venezuela. Sim, a Embrapa, inclusive eles estavam com uma proposta de produzir soja transgênica, estavam com uma proposta... Existe um debate muito interessante na Venezuela entre importação da estrutura produtiva do agronegócio, com aparentemente de que é que funciona. Então, tá lá grandes empresas... Estavam lá, a Embrapa, estavam grandes empresas do agronegócio brasileiro, inclusive estiveram durante um bom tempo na Venezuela, e um ou outro grupo que reivindica o tema da agroecologia, da produção orgânica. Então isso, inclusive, é um debate que existe dentro da Venezuela. Nós, por exemplo, dentro do movimento, o MPA lá, também estávamos nessa discussão da produção orgânica, que existe grandes incentivos, inclusive, grandes incentivos de produção agroecológica, grandes incentivos da produção, eles chamam de conucos, né, que são as produções em pequena escala, a produção camponesa, a produção nas áreas rurais, nas comunidades rurais. Existem a estrutura das comunas, por exemplo. Eu vou dar um exemplo de uma comuna que está vivendo um processo bem interessante. É uma comuna que fica no estado Lara, El Maizal, que ela tem uma estrutura produtiva gigantesca. Era uma fazenda de mais de 2.000 hectares que foi desapropriada já há bastante tempo, no processo revolucionário, e ali se construiu a comuna. E essa comuna foi se apropriando desse território e foi transformando ele num território produtivo. Hoje ele já está praticamente todo produtivo, e aquela comuna ela é soberana em alimentos. Ali, aquelas pessoas não estão vivendo a crise alimentar que vive a Venezuela. Né? Não só a comuna, mas as comunidades que estão ao redor dessa comuna. Tanto que essas comunidades estão se transformando em comuna. Ali naquela região está havendo um crescimento muito grande dessa estrutura de comunas, porque ela está conseguindo garantir que as populações possam ter acesso ao alimento. Porque qual que é o grande problema? É que boa parte vem de fora. Né? Então, as empresas que controlam as importações, elas estão boicotando já há muitos anos, praticamente desde que o Maduro assumiu, elas boicotam o processo de importação de alimentos na Venezuela, que desde recolher os dólares, que aí tem todo um elemento econômico aí no meio, porque o dólar na Venezuela ele é controlado pelo Estado, porque ele é fruto da venda do petróleo, que é de uma estatal. Né? Não se tem imposto na Venezuela, você tem imposto dentro do consumo, mais ou menos como tem o nosso, né? Que é o imposto sobre o consumo. Mas você não tem imposto sobre o lucro, imposto de renda, sobre salário e tudo isso. Então, a grande remuneração do Estado vem, de fato, do petróleo.
Então, com a crise do preço do petróleo, foi aonde a coisa começou a ficar muito complicada para o Estado. Mas mesmo antes da crise, o dólar, que é controlado pelo Estado, ele tem um mecanismo para chegar nessas empresas para que elas possam fazer as importações, inclusive com um preço fixo do dólar. O Estado venezuelano tem um preço fixo do dólar para que as empresas possam comprar a um preço acessível à população e não fique baseado na flutuação do mercado do dólar. Só que isso foi boicotado por essas empresas, porque elas compravam ao preço subsidiado do Estado e escondiam a mercadoria ou vendiam a mercadoria em outros países. Então elas compravam, tinham uma filial no Panamá, uma filial na Colômbia e ao invés de levar esses alimentos para a Venezuela, levava para esses outros países, tendo uma margem de lucro gigantesca. Vanessa, né? Daqui a pouco a gente volta aqui com a Vanessa. Aliás, falar em lucro, Vamos falar... tem empresa, então tem empresa e empresário. Então nós não estamos falando de comunismo que a turma está falando aqui no Brasil. Vamos falar daqui a pouquinho sobre a questão agrária da Venezuela. Vanessa, que é importante a gente colocar aqui também, você falou da comuna rural, que hoje tem soberania do ponto de vista da alimentação, produz seu próprio alimento, né? E não vive a crise alimentar que se vive em solo urbano na Venezuela, né? E nós vamos falar naturalmente aqui também sobre a questão agrária, como que está a posse da terra, foi distribuída terra, foi feita a reforma agrária, não foi feito na Venezuela, né? Mas nós queríamos voltar aqui com a Berna para falar justamente sobre esse tema, né? Deixar bem claro para quem está nos assistindo aqui, nós não vamos entrar no mérito do debate que gerou em vários grupos de WhatsApp ontem, né, das direções partidárias, dos militantes, que se metade do pessoal é a favor da Venezuela, metade é contrária, metade do PT é a favor da Venezuela, metade é contrária. Nós não vamos entrar nesse mérito, nós vamos debater aqui sobre a soberania, vamos debater o conteúdo do que... Na verdade, a discussão, né, Meister, não é bem essa, porque na verdade ficou uma confusão. Somos a favor ou não somos a favor do Maduro? Não é essa a discussão, nós estamos falando da soberania da Venezuela. Soberania do povo venezuelano, soberania da Venezuela enquanto nação. Né? Então, Berna, a gente sabe que também conhece a Venezuela, anda por lá seguidamente, né? Comentasse também um pouco sobre essa questão. Então, na Venezuela não é tudo estatal, conforme estão dizendo. O Estado tem uma forte atuação do Estado, mas também existe empresário lá e uma burguesia tão danosa na Venezuela, atuante na Venezuela, tão danosa quanto a burguesia brasileira, né? Que, como a Vanessa estava falando aqui, inclusive boicota a chegada de alimento até a mesa do trabalhador. Então, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre esse tema também, como você, enquanto militante política, enquanto dirigente partidária, está vendo essa movimentação. Não, em primeiro lugar que, desgraçadamente, não é tudo estatal, porque se fosse já tinha resolvido essa situação, né? O grande problema lá são justamente os empresários que boicotam a economia, que tiram do povo e fazem com que o povo saia correndo de lá. Por isso tem que apoiar a Venezuela, independente do Maduro, qual a opinião que cada um tem sobre o que está acontecendo lá. Lá tem um estado que teve mais eleição que o Brasil, consultou mais o povo, né, sobre 25 eleições em 11 anos. Sim, além das 25 eleições, teve consultas para o povo, se ele queria aquela Constituição ou não. A Constituição foi participativa com o povo, não só através dos seus deputados, mas tinha participação direta do povo na Constituição. Por isso as pessoas andam com a Constituição dentro da bolsa, porque elas conhecem a lei, tá? Tu chega na Venezuela, tu encontra camelô vendendo legislação. O povo se apropria da legislação, entende? E conhece a legislação, os seus direitos, né? Então, isso é muito importante. E a questão da estatização é ridícula. Os empresários brasileiros ganharam rodos de dinheiro com a Venezuela, rodos de dinheiro. Marco Polo aqui vendeu um monte de ônibus com a Venezuela, né? Na Argentina foi comprado gado também, nas iniciativas que o Chávez fez, tanto os assentamentos com o MST, mas também experiências com os vietnamitas, né? Levou gado para tentar ter um polo produtor de carne também na Venezuela, né? Fez várias tentativas, né? Infelizmente, a questão do peso do petróleo num país pequeno em relação ao nosso, digamos assim, é muito grande. Um barril do petróleo de 120 cair para 30, arrebenta qualquer país que depende só dessa economia. Então, eles ficam falando que não tem democracia. Tu vai lá na banca de revista,
Tem o jornal da direita, dos empresários, da burguesia local, e tem o jornal da esquerda. Tem o jornal do governo e tem o que critica o governo pela esquerda. Então tu tem posição para tudo quanto é lado. Na Venezuela, o que o empresariado, o que a Rede Globo não aguenta, e por isso há uma campanha internacional, é que lá tem democracia. Entende? Lá tem democracia. O povo vota, tem uma pergunta aqui, povo inclusive, escolhe. na Venezuela tem democracia? Tem, né? Dizem que toda TV é estatal. Não, tem TV que vai lá, o cara na TV e diz tem que matar o Chaves, tem que matar o Maduro. E não vai preso, entende? Assim como agora nós temos um presidente que disse que ia matar o pessoal do PT e do PSOL. Né? Falou via celular, falou para milhares de pessoas na Avenida Paulista. Né? E não foi preso. Né? Tá lá, disputou a eleição, tá? E nós estamos reconhecendo essa eleição. Tá? Mas ele vai ter que reconhecer as nossas organizações e que a lei tem que valer para todo mundo, porque o governo dele, ó, primeiro o Queiroz não aparece. Né? E agora... Cadê o Queiroz? E agora o Onyx está aí, réu confesso de Caixa 2, e todo dia aparece alguma coisa nova. Então, ou seja, na Venezuela tem problema, um monte de problemas. Se a gente for falar aqui, tem um monte de problema. Mas o problema não é falta de democracia, de posições contrárias, não é falta de capitalismo. Pior, o capitalismo lá fez um massacre. Ou alguém esquece do Caracaço, entende? Aumentaram o preço da gasolina, o povo não tinha mais o que comer, não tinha dinheiro para comer, fizeram saque porque não chegava o dinheiro para comida, porque aumentou todos os preços com o aumento da gasolina, o povo não aguentou mais, fez saque, eles mandaram assassinar aquele monte de gente. Foi daí que surgiu o Chaves, porque o Chaves foi o setor do exército que se negou a dizer que o papel das Forças Armadas não é contra o seu povo. O papel das Forças Armadas é contra o inimigo externo. E o que está fazendo esse governo? Tentando puxar as Forças Armadas, setores mais atrasados das Forças Armadas, para não defender o povo, e sim defender bases norte-americanas aqui dentro, entregar a nossa querida Alcântara, né, para esse safado dos Estados Unidos. Então eu acho que a gente tem que conhecer mais, acreditar menos na Rede Globo. Vamos falar com os venezuelanos que estão vindo. É um povo desesperado, vítima desse boicote, tanto dos empresários internos, quanto dos mecanismos externos que não exportam mais para a Venezuela. Entende? Alimentos e etc. Ou como a Colômbia faz, né? Passando a comida que é comprada da Colômbia, volta para a Colômbia através de contrabando, entende? Na fronteira. Na verdade, esquentam a entende? nota. É como o empresário brasileiro faz com o Paraguai. Vão lá, esquentam a nota e mantêm o produto aqui dentro. Isso. Então nós temos que conhecer mais, né? Por exemplo, eu adorava ir passar as férias na Venezuela. Porque é o lugar mais lindo, um dos mais bonitos da América Latina. O povo brasileiro não sabe, vai para Colômbia, vai para o México, vai para Santiago, vai para Argentina, mas não sabe que a Venezuela é belíssima. Ela tem os Andes com Mérida, lindíssima. Ela tem Caribe, tudo isso. Vai tentar comprar uma passagem para a Venezuela, é a mais cara de toda a América Latina, mesmo o preço para ir para Paris, para que ninguém conheça o que acontece na Venezuela, porque aí tu pode dizer que não tem democracia, que a oposição está encarcerada. Está encarcerada quem tentou golpe, entende? E ele ainda deixou a televisão que fez o golpe, que foi filmada por canadenses, ONGs canadenses filmaram. Não acredite em nós, nem em ti, nem em mim, nem nela. Não acredite em nós, vão lá e vejam. A revolução não será televisionada. Assistam lá, peguem no Google lá e assistam. Eles filmaram uma ONG canadense fazendo um vídeo sobre a Venezuela e pegou justo o período do golpe. Quem foi que tirou o Chaves da cadeia e botou de novo no palácio? Foi o povo venezuelano. O povo foi lá e tirou da cadeia e botou de novo no poder. Então nós temos uma diferença de governo militar na Venezuela e um governo também civil-militar e um governo civil-militar aqui do Brasil. Depois eu vou seguir falando sobre isso. Aliás, Berna, o Queiroz está desaparecido e o filho do presidente não vai depor e anuncia no Twitter que não vai depor, né? Então, e não acontece nada com os caras. Aliás, acontece. Ontem foi retirada a multa do Bolsonaro do Ibama. É verdade. O que está acontecendo é sumiu a multa do Bolsonaro. Virou inocente. Vamos seguir prosseando aqui com a Vanessa agora. Vanessa, nós falamos antes que queríamos tratar um pouquinho sobre a questão fundiária da Venezuela, né? E isso é muito caro, porque
durante desde o processo de redemocratização, né, de constituição do MST, o MST vem empreendendo essa luta por reforma agrária, por democratização do acesso à terra e de alimentos saudáveis para o povo trabalhador do Brasil. E aqui a gente tem períodos que a gente tem um maior avanço, né, na democratização do acesso à terra, tem períodos de recuo. O Bolsonaro, inclusive, anunciou que tinha paralisado totalmente a reforma agrária. No outro dia ele desanunciou, né, disse que não era verdade isso, né, então não sei quem é que é o mentiroso, se é a assessoria de imprensa, se é o presidente, mas eles estão ali ou estão testando a gente, uma hora eles testam para ver se cola, deixa assim, se o povo chia, eles recuam, né, então, mas era importante a gente conseguir fazer esse paralelo, né, do governo bolivariano, né, na democratização do acesso à terra com o governo brasileiro. A Venezuela fez uma reforma agrária ampla, amplíssima, né, de distribuição de terra, mas não só a distribuição de terra, toda a distribuição de crédito, maquinário, assistência técnica. Foram construídas várias cooperativas, inclusive trazendo a experiência do MST, né, que teve seus problemas, inclusive, porque importar a experiência, né, ela não necessariamente funciona, né? Então tem várias cooperativas que continuam funcionando, outras que não. Mas a reforma agrária foi feita, né? Só que tem um elemento que é importante. A Venezuela, por esse advento do petróleo, a população camponesa foi reduzidíssima. Você tem mais de 90% da população urbana. Então, mesmo aqueles que viviam nas pequenas cidades ou nas comunidades rurais, elas dependem das estruturas urbanas, né? Elas trabalhavam em empresas, não eram necessariamente camponeses. Então, a reforma agrária na Venezuela, ela inclusive... Ela aconteceu, ela foi ampla e ela teria muito mais espaço para fazer mais, inclusive, e não tem camponeses para isso. Outro elemento que o Estado fez foi a desapropriação de várias fazendas que por algum motivo tinham alguma irregularidade, seja porque eram improdutivas, seja porque tinham dívidas muito grandes com o Estado, ou trabalhistas, ou trabalho escravo, esse tipo de coisa, e foram desapropriadas e transformadas em empresas de produção vinculadas ao Estado, né? Então... nós do movimento tivemos durante um tempo, inclusive trabalhando numa dessas, tocando uma dessas fazendas, e a gente tinha um trabalho de produção agroecológica e agora já está de novo na mão dos venezuelanos, né? Um pouco da nossa política lá também, que não é nos encastelarmos nos processos, mas colaborar, construir, fazer um processo de formação. Mas a questão agrária na Venezuela hoje ela passa muito mais por uma reestruturação desse tema produtivo, né, do que necessariamente o tema fundiário, né, porque isso de fato foi resolvido com a reforma agrária que o Chaves fez já no seu primeiro mandato. Então só, olha aqui, ó, tá junto conosco aqui a Leni Pino comentando bastante. Aí, Leni, tudo bem? Deixa eu só ver aqui o... funcionou. A Leni Pino está junto conosco. Graça Canguçu, Lula livre, já só ele pode dar um jeito nisso. Moisés Júnior, esse é um exemplo que o Brasil deveria seguir. A Graça Canguçu junto conosco, Antônio Luiz Melo. Tamo junto aí, gente. Eu só queria comentar uma coisa que ela colocou a respeito da questão democrática na Venezuela, né? Além das eleições, né, que a gente está acostumado com a democracia ser só eleição, a Venezuela existe uma proposta de democracia participativa. Então não existe só as eleições, existem muitos fóruns de participação popular, né, na qual se participa dos processos de decisão da Venezuela. Uma das coisas que foi muito questionada pela direita na Assembleia Constituinte é que os votos, por exemplo, eles não eram votos, cada um com o seu voto. Você tinha os votos vinculados aos camponeses, os votos vinculados ao movimento negro, os votos vinculados às mulheres. Por quê? Porque existem muitas organizações sociais. Isso foi uma das coisas muito incentivadas pelo governo do Chaves e do Maduro, de que o povo governa junto. E o povo só governa junto se tiver organizado. O povo não governa junto por rede social, o povo não governa junto com voto, o povo governa junto quando participa de maneira organizada dos processos de organização. Inclusive, fala, meu amor. Estamos internacionais aqui. Você sabe de onde a Graça Canguçu está nos ouvindo? De Cliffside Park, New Jersey, Estados Unidos. A gente já volta com a Vanessa aqui. A Berna?
Eu estava falando aqui sobre a questão militar. Ontem, um dos debates que mais aconteceu aí durante a posse do Maduro era que a Venezuela é um país muito militarizado. Né? Que lá os militares estão na presidência, estão na Assembleia, estão na Câmara Federal, estão no Tribunal, estão nas estatais, né? Mas aqui ninguém fala nada. Né? Aqui os militares, né, estão em todos os lugares também. Né? Estão em todos os lugares e nomeando o filho para diretor do Banco do Brasil, inclusive. Se a gente der uma olhadinha por cima na medida provisória 870, que reorganiza administrativamente, ministerialmente o Brasil, né, e a gente pegar os pontos-chave da estrutura ministerial, né, a gente vai ver que aonde os generais não estão como ministro, eles estão nas estruturas-chave dos ministérios. Né? Mas ninguém fala nada. Aqui no Brasil parece que nós temos um governo civil, né? E que os militares estão lá na sua caserna cuidando da defesa do Brasil. Né? Mas, na verdade, os militares brasileiros aqui, o José Luiz Fiori escreveu um texto muito importante. Quem tiver acesso, tiver disposição de leitura, dá uma olhadinha, foi publicado no Sul 21 e no jornal GGN. É um texto muito importante, José Luiz Fiori, professor da Universidade do Rio de Janeiro. Né? E ele coloca ali no texto, naquele texto dele, que os militares do Brasil, eles têm um certo fetiche com a guerra e com o inimigo, né? Mas não tem nenhuma cultura de guerra, são países inferiores no ponto deles. É um país inferior do ponto de vista da tecnologia de guerra e também culturalmente não é um país, né, de guerra como os Estados Unidos, a Rússia, a China, né, a própria Alemanha, que já se embrenharam em diversas guerras que travaram os destinos do mundo, né? Então, só que eles ficam alimentando essa ideia, criando inimigos internos, né? Inventando um monte de bobajada aí para ter o que falar. Então isso é importante. Né? O Raul Ponte colocava isso quarta-feira numa entrevista que a gente fez com ele, né? Que há que se estudar esse negócio por que os militares brasileiros são tão sabujos, tão subservientes com o Império Norte-Americano, por exemplo. Né? Então, eu acho que colocou isso, eu acho que é importante discorrer um pouco sobre esse tema. Ricardo Reisbert, da Associação Cultural José Martí, dizendo todo apoio à Venezuela. Associação José Martí, que é apoio a Cuba também, né? O povo cubano. José Antônio Alves, parabéns a Gleice Hoffmann pelo apoio ao povo e ao governo legítimo venezuelanos. Sônia Anja, tamo junto aí. É isso aí, Graça Canguçu, temos que fazer alguma coisa, tirar o Lula de lá. Sá Carvalho junto conosco também. Muita gente aí. Ailton Amorim, do Rio de Janeiro. Continua aí que nós vamos fazer bombague na rede. Então, sobre a questão militar, eu podia falar muitas coisas, eu quero dar um dado concreto, tá? Cheguei no Fórum Social Mundial da Venezuela e era num complexo Teresa Carreño, enorme, que tem auditórios, livrarias e tal. E eu cheguei bem cedo, porque eu estava num hotel em frente, aí eu atravessei a rua, eu cheguei uma das primeiras a chegar. E tinha uma senhora colocando umas bijuterias, umas coisas para vender, numa toalhinha lá que ela botou no chão, uma camelô, né? E aí o segurança do Teresa Carreño disse que ela não poderia colocar aquilo lá. Aí ela disse assim, não senhor. O presidente da República, aí pegava as leizinhas que eles andam na mão, disse que quando o trabalhador não tiver emprego, ele pode vender o que quiser, aonde ele quiser. Aí ele disse, então eu vou chamar a Guarda Nacional. Lá eles não tem uma polícia assim, né? Então tudo é diretamente os militares. Aí chamou, lá veio o militar. Aí o militar disse, não, a senhora tem razão. Ela vai deixar as coisas dela aí, porque ela não tem emprego. Entende? Então, quer dizer, eles protegem a sua população, é outro critério, tu não imagina, quando tu chama um policial no Brasil, a gente não sabe, né, é a música do Chico, chame o ladrão, porque se tu entra na bonja e chama militares, é entrar atirando. Então, quer dizer, tem os policiais que são corretos, bons, estão do lado da lei, etc, e tem aqueles que não. Então, essa situação militar, ela é muito grave quando ela é usada contra a sua própria população. E o que nós vimos no Rio de Janeiro foi isso.
Porque querem combater o narcotráfico, vão para onde o narcotráfico está. É como dizia o Guilherme Boulos. Vamos utilizar a inteligência, não adianta pegou não sei quantos quilos de maconha, pegou não sei quantos quilos de cocaína. Por favor, entende? Nesse país está entrando tonelada e todo mundo sabe quais são as rotas. Entra a tonelada e aqui é distribuído de jatinho e de helicóptero. E tu sabe para onde vai, né? Brasília é um dos principais lugares, né? Então, não me vem nem falar nisso. Então, quer dizer, os bancos estão envolvidos na lavagem de dinheiro da droga, né? O setor imobiliário está envolvido, todo mundo... Ou seja, a burguesia está envolvida, o tráfico é incorporado ao capitalismo, tá? É parte dele. Então, quer dizer, não há um combate à origem do crime organizado. Esse é o problema. Aí tu queres combater o que? O gurizinho lá da Bom Jesus, que o aviãozinho que tá vendendo droga nas esquinas, entregando em casa. Ou seja, entende? o tráfico é mais ou menos que nem a corrupção. Segue o rastro do dinheiro, que tu vai achar quem Tu vai financia. achar os grandes. Aí tu vai achar Isso, então a os raiz do militares tinham que estar voltados para isso. Os militares tinham que estar voltados para proteger a Embraer, que foi entregue ontem. Aliás, Entende? Embraer, que produz um dos cargueiros militares mais sofisticados do mundo. Toda a tecnologia que é sendo entregue. Nossa, entendeu? Está sendo entregue. Assim, tem gente na fila para comprar esse jato, entende? Tem gente na fila. Então o Brasil está entregando para a Boeing, entende? Isso aqui é contra o nacionalismo. De que adianta estar com a bandeira do Brasil e tá entregando o Brasil? Entende? A Embraer, Entregando, inclusive, os empregos, porque eles vão levar embora a empresa. Além desse jato e a tecnologia, a Embraer ultrapassou a Bombardier, que era, em primeiro lugar, a empresa com jatos de médio porte, né? Era a maior empresa do mundo. Hoje, a Embraer é a maior empresa do mundo de jatos de médio porte. Sabe qual é o setor da aviação que mais cresce hoje no mundo? Não é de longa distância, é de aviação regional, tá? Que são aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Quantos aeroportos regionais surgiram? Né? Então, em todo o Brasil é assim, em todo o mundo é assim. E qual é o jato que é necessário? Não é a tecnologia da Boeing, é a nossa. Que a Embraer fabrica. De aeronaves de médio porte. Então, nós estamos entregando um ouro, né, para esses bandidos, entende? Então, o Brasil resolveu se alinhar de uma maneira, né, se transformando em quintal novamente dos Estados Unidos. Nós tínhamos pensado que nós tínhamos derrotado essa política. A gente queria que o Brasil fosse autossustentável, o Brasil um país riquíssimo. Né? A pesquisa em Minas Gerais, por exemplo, do Profeno, que é uma tecnologia incrível sobre grafite, grafeno, né, Profeno? Grafeno. Né? Que é essa tecnologia dobrável que foi lançada agora nos Estados Unidos, numa feira imensa de tecnologia. Pois é, aquela tecnologia nós temos. Então nós podíamos ser top de linha em pesquisa e tecnologia e não somos porque lá não é investido, ao contrário. A universidade só vai ter dinheiro para pagar as contas de luz desse mês, que nós somos a melhor universidade do país. Tá? Só temos só para dizer, gente, a Berna é funcionária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso. Então, hoje nós estamos na reunião do consumo da universidade. Só vamos ter dinheiro para pagar luz, água, tudo isso, que é para a universidade continuar funcionando, geradas internamente na universidade, para pagar aposentados. Olha o grau de seriedade do que nós estamos falando. E as universidades é a única possibilidade que nós temos de ter autonomia tecnológica, entendeu? Então, esse debate é muito importante. O apoio à Venezuela não é secundário, porque eu quero falar uma segunda coisa aí. Eu quero falar com os militares do bem. Deixa eu só um pouquinho, Berna. Elizabeth Matos está te saudando aqui, grande Bernadette, grande Berna. Deixa eu ver, tinha mais saudações aqui pra ti. Beijo, Elizabeth. Deixa eu achar aqui. Tobias Rosa, grande abraço, Berna. Valeu, Tobias. Depois, Meister, o Ailton Amorim tá pedindo aqui, por favor, depois tu nos diz aí quem são as pessoas tão brilhantes que estão fazendo esses esclarecimentos. Vai lá. Eu queria colocar um tema a mais. Por que é tão importante que a gente se posicione hoje já? Mesmo que não goste do Maduro. Eu não gosto do Maduro. Também não gosto da situação que está a Venezuela. Não tem problema. Hoje, por que é fundamental? Eles estão preparando um terreno, Master, para ocupar a Venezuela. E eles vão usar gente de bucha de canhão. É o meu filho, é o teu filho, é o filho do Luiz. São essas crianças que vão ser bucha de canhão. Os Estados Unidos vai botar 2, 3 marines para comandar a gente, tá? E somos nós que vamos ser bucha de canhão para ocupar um país
que está fazendo todas essas transformações, que tem suas dificuldades, mas que vai resolver junto com o seu povo. Berna, aliás, isso é bem importante que tu está falando, porque tem uma... Às vezes tem coisas que acontecem sobre os nossos pés que a gente acaba não dando o devido valor, ou não tem perna para acompanhar tanto, né? Mas tem um grupo muito atuante de países aqui, do qual os Estados Unidos fazem parte, né? Eu não sei se formalmente, mas sempre tem um representante dele ocupando uma cadeira que se chama Grupo de Lima, né? E além do Grupo de Lima, eles também estão fazendo, assim como nós estamos nos articulando internacionalmente, o Boulos faz parte, o Haddad, o Paulo Pimenta, né? As principais lideranças, nós estamos fazendo empenhadas na construção de uma internacional democrática, né? Articular os democratas do mundo, né? Para frear esse avanço global que está acontecendo do conservadorismo, do reacionarismo, né? Mas eles também estão se rearticulando, né? E estão atuando de forma muito unificada, né? No final do ano passado, né, o PSL, agora revestido de um partido grande que comanda o maior país da América Latina, né, se colocou como o principal arauto de construção desse negócio, né? E primeira ação que eles fizeram esse ano, o Grupo de Lima, foi, né, o Paraguai não reconhecer a posse do Maduro ontem como presidente legítimo da Venezuela, né, e romper relações diplomáticas com a Venezuela, né? Aí muita gente perguntava, mas isso não importa, porque o Paraguai é um país pequeno e tal, né? Se ele fizesse uma ação isolada, claro que não teria uma grande importância. O problema é que isso não é uma ação isolada, isso é uma ação coordenada, né? E logo o Brasil também já se colocou, né, a favor do Paraguai, outros países aí estão se colocando a favor do Paraguai, dizer que não reconhecem o Maduro como presidente da Venezuela, né? Então o que a gente queria dizer? Vem golpe por aí? É o prenúncio de um golpe? É o enunciado de um golpe? Qual a avaliação que o pessoal tem, você tem quanto a isso? Deixa eu só dizer que a Graça Canguçu está falando muita coisa aqui, ela está falando lá dos Estados Unidos, né? Ela está falando sobre, por exemplo, a tecnologia, mas ela está falando aqui também sobre a tecnologia da dessalinização da água, que tem uma tecnologia brasileira, estão comprando agora de Israel, etc. Nós estamos falando disso, nós estamos falando de entregar a nossa tecnologia e pagar pela tecnologia dos outros, viu? Antônio Luiz Luiz Melo pode até invadir a Venezuela, mas não esqueçam do Putin, só que quem vai servir de bucho de canhão é nós. Só dizer uma coisa aqui antes de nós voltar aqui com a Berna. Isnar Borges está perguntando qual o papel dos partidos e dos movimentos sociais neste governo centralizador e perseguidor. Está falando do governo brasileiro, não é da Venezuela não, tá? Fechamos com a pergunta do Isnar depois. Isso. Aí a Berna coloca aqui um pouco da leitura de quais as tarefas da esquerda e que o pessoal vai desempenhar na luta democrática aí. Mas antes de nós passar por isso aí, né, tem, além do Putin, tem o Xi Jinping, tem a China que também está de olho nesse negócio. Mas antes de nós passar aqui para a Berna, né, a Vanessa saiu agora um minutinho para atender a filha dela ali. Tá, né? lá ela, lá. Vai falando aí, Márcia. A gente faz o trabalho, mas a gente cuida das crianças, da prole também, porque é cuidar do futuro, né? Mas aí o Miller falou, como é que é o nome da companheira, Miller, que falou sobre a dessalinização? É a Graça. A Graça lá do Estado, tá lá nos Estados Unidos. Falar da dessalinização acabou me lembrando de uma outra coisa aqui que a Vanessa estava colocando sobre a Embrapa estar ajudando a levar os transgênicos para a Venezuela e outras medidas. Então isso que depois, quando a Vanessa voltar, que a gente vai falar um pouquinho. E é tema para uma próxima entrevista. Então eu ia dizer isso, né? Nós vamos fazer uma específica. Mas vamos fazer sobre o agronegócio brasileiro, que eles estão falando por aí, endeusando o agronegócio brasileiro. O negócio brasileiro, ele é um grande vilão, né? E não é só nas fronteiras do Brasil. Ele é danoso mundialmente, né? Tá indo para a África, eu vou fazer um programa só sobre isso, falar sobre o pró-savana no Moçambique, né? Que o agronegócio brasileiro está espichando as suas garras lá para o continente africano, né?
se apossando das riquezas também do povo africano, expulsando populações das suas áreas de origem, assim como eles fazem aqui com os povos indígenas, estão fazendo hoje, atacaram inclusive uma aldeia indígena aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, Sim. ali na Fazenda Ponta do Arado. Lá no Belém a gente vai Velho. falar sobre isso. Bueno, Berna, continuamos aqui com a Berna, né? E depois estamos indo para finalmente. Aqui, né? Depois a gente vai fechar aqui com a Berna falando sobre quais são as nossas tarefas para o futuro aí. Bueno? Não, antes de entrar nas tarefas, eu queria colocar ainda sobre essa questão do apoio, porque que é fundamental, né? Porque isso que falou o Meister é muito importante. É uma movimentação dos Estados Unidos em relação à América Latina para ocupar novamente a América Latina na disputa com a China, né? Nós estamos vendo a China crescendo a olhos vistos e a disputa com os Estados Unidos fortíssima, porque o Trump é nacionalista, esse sim é. Né? Não entra um par de tênis nos Estados Unidos sem ser sobretaxado e bem altas taxas. Aliás, o Trump não entrou tutelado lá, como o Bolsonaro é tutelado aqui. Claro. Porque o Trump é um representante da alta elite americana. Né? Então ele não é tutelado pela burguesia americana lá, como o Bolsonaro é tutelado aqui. O Bolsonaro é um representante dos militares do baixo escalão, que não chegou a ir até o alto escalão do exército, né? E representante do setor mais atrasado do exército, inclusive, apesar do progressista ainda não ter se manifestado. Mas a gente acha que ainda existe lá, estão meio de cantinho, mas existe uma hora dessa vão aflorar. E por nacionalista que ele vai fazer com que a Boeing leve a fábrica da Embraer lá para os Estados Unidos. Aqui vão ser milhares de desempregados. Eles estão acabando com a indústria brasileira para fortalecer a indústria americana. Claro, e ele disse que ia cuidar dos pequenos, que ia combater privilégios. Ele está protegendo os privilegiados. Por exemplo, quando ele falou de imposto de renda, o que foi? Para baixar o teto, não para mexer com os pequenos que estão aí pagando imposto de renda com um salário de vai baixar o teto e aumentar os de baixo, porque ele vai igualar tudo numa faixa só. É um absurdo. Porque quem não paga imposto nesse país é rico. Rico não paga imposto, entende? E além de sonegar, né, além de ser isento muitas vezes, né, como acontece no agronegócio, todo ano é perdoado. Uma coisa é perdoar a dívida de pequeno agricultor, que quando perde a sua safra está perdido para a próxima. Entende? Fica totalmente comprometido porque suas posses são pequenas. Agora, o agronegócio ser abonado com dinheiro, com verba pública, que podia ajudar o pequeno produtor, que podia ajudar quem está desempregado, abrir um pequeno negócio, porque hoje nós temos 13 milhões de desempregados, tá? Mais 14 milhões de desalentados, que é o que o IBGE fala. Então dá quase 30 milhões, gente. É isso que quebra a Previdência. Não é a nossa contribuição que quebra. O que quebra são os sonegadores, como o agronegócio, sonegadores como o Gerdau, como a RBS. E que depois são perdoados, né? São perdoados, entende? Então é disso que nós queremos falar, entende? Porque é muito lindo ser nacionalista na campanha, mas no dia seguinte entregando a Embraer, querendo entregar a Alcântara, querendo bases militares norte-americanas no nosso território, entende? Eu chamo os militares de sangue quente, por favor, né? Põe essa gente nos eixos, porque ser nacionalista é defender essa pátria aqui para os brasileiros, porque os brasileiros possam ser o povo que sempre fomos afáveis, recebendo os povos que vinham para cá, mas também defendendo a nossa pátria, o nosso patrimônio, o acúmulo que nós já tivemos, as universidades brasileiras, os institutos federais, que olha aí agora o nosso querido Instituto Federal do Rio Grande do Sul vai ter uma menina pesquisadora que vai acompanhar a premiação do Nobel. Ela já teve 13 menções, 13 prêmios em pesquisa. Então, e o Instituto Federal é para regiões mais carentes, onde não está presente a Universidade Federal, eles estão lá presentes. Então, isso é o nosso país, nós construímos tudo isso. Coisas fantásticas, nós somos um país rico, nós podemos ser uma potência grande, não para mandar nos outros, mas para ser solidário, né? Para a gente construir um mundo onde a gente possa ter direito à felicidade, onde a gente possa estar com nossos filhos mais tempo. Querem aumentar para 10 horas as horas de trabalho, Meister. Entende? Esse trabalho escravo. E quando a gente fala de soberania, não há como não falar de energia. O novo presidente da Petrobras assumiu dizendo, Berna, que queria diminuir a Petrobras.
É a primeira vez que a gente vê isso na história. Um presidente de uma empresa assumir a presidência da empresa que deu, Lucro, salvo algum engano, 17 bilhões de lucro líquido o ano passado, né? E eles estavam dizendo que estava quebrado, né? O presidente assumiu dizendo que vai diminuir o tamanho da empresa. É como o Thiago aqui, o nosso anfitrião aqui hoje, Do Espaço 900. Né? Aí, ó. Nomear um gerente e o gerente assumir e fazer um discurso dizendo que vai diminuir o tamanho do bar, né? Então vai levar o Thiago à falência. Então é isso que eles querem fazer. Né, Master? Hein? Se eu contrato um gerente, Miller, e o gerente diz que vai diminuir o espaço, eu vou ter que demitir ele, né, Berna? Não tem como manter, né? Vamos demitir funcionário? Não, vamos ter que contratar mais, temos que crescer a empresa. Isso aí. Então qual é a justificativa? A única justificativa que a gente pode imaginar é que ele quer diminuir o tamanho da empresa para vender, para entregar o nosso patrimônio, né? Nós somos hoje o quarto maior país em reserva de petróleo do mundo. Imagina diminuir a maior estatal de petróleo do mundo para entregar. É isso que Não, e querem vender as refinarias, que é onde ganha mais dinheiro, porque processo. Eles querem vender as refinarias e entregar só petróleo. É essa a mensagem que eles querem passar. Não tem outra explicação, não tem outra Claro. Por isso que os Estados Unidos tem o Grupo de Lima, que o Master falou, né? Tá articulando, né, esses países para que cerquem a Venezuela, porque é a voz contraditória. É o Evo Morales resistindo lá com os nossos indígenas guerreiros lá da Bolívia e a Venezuela. É a resistência que nós temos aqui. E eles querem tomar conta, transformar em quintal, em prostíbulo, como eles faziam antes na década de 60, na década de 50, que era o lugar para eles passarem férias. Nós não somos estação de turismo dos Estados Unidos. Nós somos um país altivo que tem que ter autonomia, que tem que ter tecnologia, que tem que ter segurança alimentar, tem que ter... Ou seja, nós temos possibilidade, né? Nós podemos ser ricos. Então, nós não podemos entrar numa guerra com a Venezuela, nós não podemos mandar nossos filhos morrerem lá, como já estão morrendo nas favelas brasileiras, enfrentando, né? Dizendo que é a luta contra o tráfico, mas na verdade é a luta contra a pobreza, contra a miséria, matando os filhos dos pobres, como estão matando hoje no Brasil, que é uma quantidade absurda que a gente tem visto. Nós somos chacota no mundo inteiro, né? O nosso governo é chacota no mundo inteiro, e eles colocando, pensávamos que conheciam um Brasil e o Brasil é um outro Brasil, né? Esse outro Brasil, ele existe porque ele é alimentado pela miséria, né? Nós estamos nos caminhando aqui para o fechamento, né? Depois a Berna vai voltar aqui para falar um pouquinho sobre as tarefas da esquerda no próximo período, né? A Vanessa está chegando aqui. Queria que a Vanessa, para nós fechar aqui, a Vanessa falasse um pouquinho sobre a importância da formação política, né? Para a soberania dos povos, né? Ela que é uma internacionalista, né? Ajudou na Venezuela também com o trabalho da formação e compõe o coletivo de formação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas também tem uma coisinha que a Berna falou aqui que é muito importante, né? E que a gente vai dando dicas aqui na Rede Soberania também, de documentário, de livro, né? De filme. Berna, tu colocou a questão da felicidade como uma questão primária para os povos, né? Tem um documentário no YouTube, está disponível, se chama Thomas Sankara, e naquele dia mataram a felicidade. Thomas Sankara era um líder do antigo Alto Volta, que hoje é o Burkina Faso, né, que é conhecido no continente africano como Tia Africano, né? E quando foi um líder revolucionário do Burkina Faso, quando o Thomas Sankara assumiu o poder, era um militar também, assim como o Chaves, assumiu o poder no Burkina Faso, no antigo Alto Volta, ele tornou como slogan do seu governo a felicidade. E quando mataram ele, então fizeram esse documentário. Thomas Sankara, e naquele dia mataram a felicidade. Confere aí no YouTube que você não vai se arrepender. Vanessa? Bom, então, pequenininha tá quase dormindo aqui. Acho que ela vai deixar pra lá. Fala baixinho, não tem problema. Então, a questão da formação é muito importante. Inclusive, é um dos elementos que faz com que a Venezuela continue resistindo, né? Porque o povo compreende o que está acontecendo. Diferente do Brasil, onde, infelizmente, nosso povo está manipulado, enganado, né, da maneira mais brutal e da maneira
a Venezuela tem a formação política como uma base fundamental mesmo. Então o Chávez tinha programas na televisão no domingo que ele ficava 4, 5 horas falando. E não é só fazer propaganda do governo, fazia autocrítica, fazia debates políticos, teóricos. A mesa dele era cheia de livros e ele falava, olha, isso aqui eu estou discutindo a partir desse autor e desse autor. Então ele fazia um debate de formação política com o povo pela televisão toda semana. Ao mesmo tempo, os movimentos sociais são também incentivados a fazer formação. Então a formação política é fundamental para entender o que está acontecendo, porque a mídia e os instrumentos de manipulação da burguesia, manipulação ideológica, são muito fortes. Tão fortes que nós estamos sendo acusados de ideológicos, sendo que são eles os ideológicos, sendo que são eles que estão utilizando o Estado para manter uma estrutura social dominada. E como foi colocado, como é que se convence o povo de que uma empresa como a Petrobras precisa diminuir em vez de crescer? Qual é a empresa capitalista no mundo capitalista que tem como meta diminuir e não crescer? Isso não existe no capitalismo, né? Isso está existindo aqui. E as pessoas estão aceitando porque elas estão vivendo um nível de manipulação tão grande, aonde todo o processo de reflexão, de inteligência, está sendo questionado, né, em prol de um pensamento raso, de um pensamento superficial, né, que está sendo colocado como o máximo do pensamento. Então é uma contradição muito grande, né, e que ela é muito fruto dessa nossa falta, né, de formação desses últimos anos. Só possibilitar o acesso a consumo, sem possibilitar o acesso à cultura, a gente não consegue mudar um país, não consegue mudar uma nação. Essa é uma das grandes diferenças da Venezuela. Por que a Venezuela não caiu até hoje? Porque o povo sustenta o processo revolucionário da Venezuela. O povo sustenta o processo passando fome. O povo sustenta o processo não passando fome como está sendo colocado, mas não é como nós, né? As condições lá são muito mais difíceis, econômicas. De fato, são muito difíceis as condições econômicas da Venezuela. Mas mesmo com essas condições difíceis, o povo sustenta o governo. Porque sabe que é ali que está o seu projeto de povo. E que todas as dificuldades que está sofrendo o processo na Venezuela é um ataque a esse projeto que é do povo, com participação do povo. E sabe, inclusive, que caindo o Maduro e caindo o processo revolucionário, o que vem em seguida é algo muito brutal, muito violento, né? E que nós não podemos de maneira nenhuma permitir, né, aceitar que isso possa acontecer de forma natural. Nem lá, nem aqui. Nem lá, nem aqui. Né? Então, a direita venezuelana, a gente costumou dizer que quando essa direita rolou uma venezualização da direita brasileira, né, parecendo com a direita da Venezuela, mas a direita de lá é muito brutal. E ela é tão incompetente que ela não conseguiu tirar o governo, né? Porque além de tudo ela é isso, ela é uma direita muito, ela não tem uma alternativa para o povo. A alternativa dela é só violência. A alternativa dela é só usurpar toda a riqueza venezuelana para uma elite pequena que não mora na Venezuela, né, que vive de ponte aérea entre Miami e Caracas. Né? Então, a formação é importante, porque ela é fundamental para entender a realidade que se vive e tomar posição. E a Venezuela, além, né, da formação que existe nos movimentos sociais, da formação que existe, que o Chávez construiu de uma forma muito profunda, tem a Telesur, que ela colocou que a Telesur é uma ferramenta importantíssima na Venezuela, importantíssima. E não só a Telesur, mas os outros canais, que são tanto o canal estatal quanto as televisões comunitárias que existem, que são várias. Porque é diferente do que se fala, o Brasil não tem democratização da comunicação, mas a Venezuela tem. É o inverso do que se diz. A Venezuela, você liga o canal de televisão, tem lá todos. Você assiste todas as novelas brasileiras, você assiste o noticiário da CNN dos Estados Unidos, você assiste BBC, você assiste canais venezuelanos descendo o pau no governo da maneira mais brutal e mais sem elegância possível. Né? Você assiste canais do Estado, tá tudo na TV aberta, canal comunitário, cada estado tem o seu canal, os municípios têm os seus canais. Então e tudo isso em rede aberta, com o governo distribuindo antena para quem precisar de antena. Né? Então é uma democratização que a gente não conhece. A gente critica, o brasileiro critica, o Brasil critica, com informações da mídia manipulada e monopolista, que tem interesses de classe arraigados nessas informações que a mídia coloca. Né? Então, a gente aqui precisa fazer o nosso filtro, tanto que a gente olha para a Rede Globo, a gente consegue fazer o nosso filtro com relação ao que está acontecendo no Brasil. A gente precisa fazer o filtro com relação ao que está acontecendo na Venezuela. Hoje eu assisti o jornal do almoço que tem da Globo,
mentiras sobre a Venezuela. Mentiras. Coisas que não são verdades. Por exemplo, falaram que não tiveram observadores internacionais na eleição. Mentira, tiveram centenas de observadores internacionais de várias instituições de estados, né? Então é mentira. É um veículo, é uma informação baseada em mentiras para convencer as pessoas de que nós temos que aceitar a possibilidade dos governos recém orientados para a extrema-direita na América Latina virarem bucha de canhão na Venezuela. E é bucha de canhão mesmo, porque a Venezuela foi governada por militares, pelo militar Chávez. Existe uma organização militar que nós não conhecemos aqui, inclusive com o povo armado. Não o povo armado igual o Bolsonaro acha que é só liberar a arma e então, não. Povo entendendo que faz parte da proteção do seu país, né? Então, organizado, então é uma outra história. Tanto que os Estados Unidos tem muito receio de invadir a Venezuela de forma armada, porque aquilo ali vai ser um massacre se acontecer. Então é algo que a gente não podemos nem parar, nem pensar que isso pode ser uma possibilidade que nós podemos questionar, não. Nós temos que defender a Venezuela de todas as formas. E tem vários analistas já prevendo que há a possibilidade de uma guerra estourar ali na região. Gente, Roberto Oliveira disponibiliza esse vídeo no YouTube. Sim, nós estamos abrindo um canal da Rede Soberania. Ainda não temos, né, Meister? Mas teremos um canal da Rede Soberania no YouTube. O Ailton está pedindo disponibiliza, mas é aqui. Não, mas aí, Ailton, tá aqui, ó. Tu já está compartilhando, Ailton. Tu já está compartilhando aí, tá aí, vai continuar na página da Rede Soberania aqui no Facebook o vídeo, é só tu compartilhar. Sá Carvalho, manipulação pela mídia, isso aí, Roberto Oliveira, brigadão aí por estar junto conosco. Maria Eliane, tamo junto aí, é isso aí. E os demais que estão comentando, brigadão aí, vamos seguir. Estamos fechando aqui com a Berna, falando um pouco quais as tarefas que ela enxerga como prioritárias para o próximo período que nós vamos enfrentar aí. Uma delas, a Vanessa já colocou, que é primordial para o avanço de qualquer nação, é a formação política, né? E entender as leis do país, a formação histórica do país, isso é muito importante, né? Porque, por exemplo, no começo da nossa conversa aqui, a Berna colocava, né, como ela achou bonito, importante que o povo venezuelano era um povo que dominava os seus direitos e deveres, né, a legislação do país, né. Aqui a nossa legislação, né, até está dando seu direito de ser justiça ser escrita com 2 S, né. Então, Berna, fica à vontade para fechar essa prosa que a gente fez aqui agora durante... Não. Rapaz, nós andamos democráticos, hein? Estamos deixando o pessoal fechar. E com a linha ainda de dizer... Na linha justa, na linha justa, senão eu não deixava não. Não, a esquerda como tudo tem que se repensar, porque diante do que aconteceu, como é que nós chegamos até aqui? Nós temos que discutir. Não só dizer o que o Bolsonaro é, porque a desqualificação do Bolsonaro só se justifica por um erro muito grande, né? Como é que nós chegamos aqui? Então, nós temos que, uma das tarefas nossas é discutir, né, onde é que nós erramos, porque nós não temos que cometer o mesmo erro, vamos cometer outros, porque nós somos humanos, vamos cometer vários erros aí, e vamos corrigir coletivamente, fazendo trabalho coletivo, se ouvindo, porque a esquerda também não gosta de se escutar, né? Então, por exemplo, a Luciana teve um mérito. Além em 2013, ela trouxe o Chaves aqui. Quando ninguém queria ver o Chaves, porque ele tinha sido preso, tinha tido golpe, então ela trouxe. Inclusive, ele falou uma frase que eu digo, sempre repito em todas as palestras que eu vou, que o cara era um gênio, né? Ele disse assim mesmo. Os jornalistas perguntaram para ele naquela ocasião, presidente Chaves, o senhor acabou de sair de um golpe e o presidente Lula acabou de ser eleito, né? Era o Fórum Social Mundial aqui, né? Ele disse, qual o conselho que o senhor dá para o presidente Lula? Aí ele disse assim, olha, eu não dou nenhum conselho, porque quem vai dar conselho para ele é o povo brasileiro, né? Que elegeu ele vai dar o conselho. Eu faço um alerta, né? Eu também, quando comecei a governar com meus novos amigos, que era a elite venezuelana. Coloquei vários ministérios. Esses meus novos amigos deram um golpe contra mim. Quem me tirou da cadeia e me botou no palácio foram meus velhos amigos, o povo venezuelano.
Então eu faço um alerta para o presidente Lula, cuidado com seus novos amigos, porque eles vão lhe colocar na cadeia. E quem vai lhe tirar de lá e botar no poder é o povo brasileiro. Premonitório então, ele. Gente, o cara, em 2003, entendeu? Então, cuidado com a elite. A elite nunca é nossa aliada, ela é aliada dela mesma. Essa é a primeira lição que nós temos que tomar. A partir daí, nós temos que nos unificar, nos escutar e construir, né, um grande movimento, entende? Respondendo às questões concretas, né? Eles têm a Damares lá para desvirtuar o nosso pensamento. E nós temos que centrar naquilo que é concreto. Entende? Nós temos agora ataque aos povos indígenas, nós temos que defender os povos indígenas, nós temos a Previdência, nós temos que atacar, unir a classe trabalhadora, centrais sindicais que já andaram fazendo cagada aí, lançando documento antes de mobilizar. Qualquer sindicalista, a primeira lição que a gente aprende é só negocia com mobilização atrás. Então, já fizeram um erro. Mas a gente tem que acertar o rumo, que aqui não é condenar ninguém, é a gente ir errando e acertando o rumo, errando e acertando o rumo. E aí, para a gente poder acertar, que é dar um golpe certeiro contra essa reforma. É possível ganhar, gente. Eles ainda estão batendo cabeça, mas lá para frente eles vão tentar se afinar. Então, nós temos que aproveitar ainda agora. Já vai começar agora em fevereiro. Semana que vem já vão anunciar a reforma da Previdência. E aí vão começar a negociar no Congresso Nacional. Nós temos que atacar com tudo. Nós temos que ir todo mundo unido, entende? Temos diferença, com certeza vamos ter, entende? Vai ter muita diferença entre nós, mas o centro agora não é a diferença, é a unidade. O que nós temos de acordo? Por exemplo, eu passei a minha vida brigando com o reitor, entende? Mas agora estou atacando a universidade. Tu acha que eu vou deixar arrebentarem com a universidade brasileira? Não, estamos lá junto defendendo a universidade, entende? A mesma coisa aqui, unir a classe trabalhadora para defender, né, as lutas dos nossos povos, defender os nossos pequenos agricultores que põem comida na nossa mesa, porque o agronegócio não põe, eu não como soja, entendeu? Quem põe comida na minha mesa é o pequeno agricultor. Então nós temos que apoiar, né, nós temos que nos unificar com esse povo do campo, da cidade, né, e vamos lutar contra eles. E vamos construir um novo programa, um programa para isso, para a felicidade mesmo, porque é isso que eu digo, né? A gente esqueceu, entende? A gente diz assim, mas como é que combate o desemprego? Tem que fazer tal coisa. Reduz as horas de trabalho drasticamente, põe para 6 horas, não tem mais hora do rush, entende? Aquele negócio de ônibus, tu tem que ter não sei quantos ônibus parados entre as 9 e o meio-dia, aí depois só vai botar às 6 horas da tarde. Se tu tem 6 horas de trabalho, tu pode colocar em qualquer horário esse turno, entende? Então as pessoas vão ser mais felizes, tu vai ter tempo pro teu filho, eu vou ter tempo para estudar mais se eu quiser, tu vai ter tempo para fazer exercício, o outro vai ter tempo para... Nós podemos fazer várias coisas, entende? E todos trabalharem. Né? Então nós temos que discutir essas coisas. Mas isso numa situação como essa é impossível. Nós temos que discutir o impossível. Aliás, a Noruega essa semana reduziu mais 1 hora na jornada de trabalho, que era de 34. Agora vão ser 33 horas por semana. O mundo não acaba. O Chaves diminuiu as horas de trabalho, fez uma lei do trabalho que todo mundo tem também, até eu tenho lá a LOT, né? Que é a regulamentação do trabalho com várias conquistas para os trabalhadores. E o mundo não acabou. Entende? Noruega comunista. Esse é o problema, né? Que agora... Capitalista comprando nosso petróleo. Para esse governo, a Globo é socialista, o Brasil era socialista. Eu gostei de um post no Facebook que colocou: a esquerda é tão clandestina que não me avisaram que até ontem o Brasil era socialista. Mas não, então nós temos que aprender a conversar. O papel da Rede Soberania é fundamental nisso, porque... De fato, nós temos que socializar que nunca teve uma reforma nas comunicações, nós perdemos a chance de fazer isso, ninguém queria tocar na Globo, entende? Não era tocar na Globo, mas fazer o nosso, pelo menos, entende? Não fechar a rádio comunitária, né? Lá tem a Cátia TV. Sabe o que é a Cátia TV na Venezuela? É uma TV comunitária que ensina o povo a fazer TV. Então, tu faz aqui, nós somos uma turma, e a gente aprende. Terminando, tá? Cada um de nós, eles têm todos os equipamentos lá na Cátia TV. Aí, digamos, a Márcia que está aqui conosco, que é da universidade. Aí eu quero fazer um vídeo sobre a questão da paridade, que o Bolsonaro acabou de proibir a paridade, eleição paritária dentro da universidade. Ela quer fazer um vídeo. Aí ela vai na Cátia TV, pede todo o equipamento. Sabe o que eles pedem em troca? Que os direitos do vídeo que ela produzir
possam ser usados pela Kátia TV, na TV dela. Então o vídeo da Márcia vai passar na Kátia TV sobre a paridade. Então não interessa só a comunidade da URG, vai interessar as outras universidades. Isso é democratização da mídia. Por baixo, não é só dizer eu estatizo essa TV, mas é mais do que isso. Uma das TVs estatizadas virou uma escola para jovens, só com a linguagem de jovem. Imagina jovem de periferia, jovem do povo, aprendendo a fazer vídeo, aprendendo a fazer TV. Isso que nós queremos. Nós precisamos construir um novo. E o novo, aí diz, é muito difícil. Eles ganharam poder falando do impossível. Quem achava que era possível, gente, dizer que a Terra não é redonda? Entende? Dizer que a Terra é plana. Eles ganharam com o impossível. Eles começaram a falar do impossível para o povo. Eles disseram que iam controlar, né, a violência, armando todo mundo, prendendo todo mundo. Isso não vai resolver nada, mas isso era impossível. Entende? Ninguém acreditava que tu combate a violência dando arma para todo mundo. É lógico que a matança vai ser maior. Né? Já começou. Indígenas, sem terra, né? Mais sem feminicídios, teto, mais feminicídios. Aumentou tudo. A violência aumentou depois que esse homem liberou. Né? Porque o grande problema não é o que ele diz só, mas as consequências disso na cabeça daquela pessoa desesperada, lá na Bom Jesus, entende? Lá nos bairros, na Rubem Berta, nos bairros mais violentos da cidade, porque o cara se sente à vontade para matar quem ele quiser. Então nós estamos numa situação muito difícil, mas não é impossível. Nós temos muita tradição de esquerda nesse país, entende? De vários partidos, não só do PSOL, né? Então eu acho que a Luciana errou, porque nesse momento a hora não é de olhar para o que é o governo Maduro, mas sim defender o povo venezuelano, e o seu é um governo que foi eleito democraticamente. Ela reconhece o governo Bolsonaro, né, o processo que elegeu o governo Bolsonaro, e não reconhece o Maduro. Por favor, aqui estão fazendo um cerco. A esquerda tem que aprender outra coisa. Nós não podemos só defender aquilo que o senso a favor do senso comum. A esquerda, mesmo perdendo o voto, nós temos questões que são fundamentais. Uma é essa, a outra é a Palestina. Nós não podemos baixar a cabeça para o que está acontecendo em relação a dizer que Israel agora é Israel. Que é isso? Israel massacrou um povo inteiro. Entende? Nós defendemos sim a Palestina. Então, isso, mas o senso comum, eu não quero saber de senso comum. Eu não vim aqui para me eleger, entende? Eu vim aqui para ganhar as consciências, corações e mentes do nosso povo, para fazer a educação, a formação, para mudar de fato a realidade. Se a gente quer mudar de verdade a realidade, nós temos que ir contra coisas do senso comum, e outras coisas o nosso povo é muito sábio. A gente tem que aproveitar também a sabedoria do povo para trazer para o nosso programa. E parabéns aí à Rede Soberania. Estamos fechando o programa de hoje com... Podemos já dizer que nós temos duas pautas já próximas aí. Uma é para nós discutir o ProSavana mais adiante, com certeza, né? A questão da Palestina e a relação que o governo Bolsonaro quer estabelecer com Israel. Tem uma outra pauta aqui, a Berna também falou aqui, que é o tema do trabalho. Semana que vem nós vamos estar ouvindo o Dyson Portanova sobre o tema desta nova reforma da Previdência, que a própria Globo diz, Meister, mais desgraçada e pior. A Globo está dizendo mais desgraçada e pior do que a do Temer. E o Dyson Portanova, que é um conhecedor do tema, vai estar aí falando junto conosco. E ainda quer acabar com a justiça do trabalho. É isso aí. E uma coisa, vamos fechar aqui, Berna, com uma coisa que você falou aqui e que remete a um ensinamento do Nelson Mandela, que nós temos que nos propor a fazer o impossível, né? O Mandela já dizia que tudo é impossível, até que alguém faça. Né? Então nós temos que nos propor a fazer o impossível, né? E a gente faz, tá fazendo até o telefone na mão aqui. Nos encontramos semana que vem de volta com esse monte de pauta que o Miller falou aí. Vai vir ProSavana, vai vir Palestina, vai vir Israel, vai vir Previdência e mais um monte de prosa que vem nos próximos dias, tá bem? Um grande abraço. Legal, gente.